Análise: Nanatsu no Taizai, nome traduzido, Os Sete Pecados Capitais. Já aviso que não pouparei spoilers nessa análise, então caso ainda não tenha assistido, pare. Vai lá assistir, vale a pena. Na temporada de outono de 2014, foi adaptado para a obra Shounen de Nakaba Suzuki. Considerada uma das obras mais aguardadas da temporada, Nanatsu no Taizai prometia fazer parte do pódio shounen da atualidade. Terão sido os esforços da Dentsuya, Pictures suficientes para conquistar o público? História: uma lenda assombrava o reino de Britânia. 7 cruéis guerreiros que outrora foram aniquilados pelos Guardiões de Britânia, os Oliknights, parecem ter se reerguido das cinzas. Simultaneamente a todo o alarido na busca pelos malvados 7 pecados mortais, o reino sofria uma mudança de governação. Aparentemente doente, o rei cedeu o cargo aos protetores do reino. Serão assim tão genuínos os acontecimentos sucedidos? A premissa é apresentada na forma de prólogo no início de cada episódio. Um narrador introduz o que será o cerne da narrativa, um conto antigo entre humanos e seres do outro mundo. Num cenário medieval mágico, o reino de Leonis é nos apresentado completamente em ruínas. Os culpados são óbvios: os 7 pecados mortais. A elite do exército traiu o reino e foi derrotada pelos grandes cavaleiros sagrados. Mas será que foi realmente isso que aconteceu? Enredo simples. Os acontecimentos ocorrem 10 anos depois do trágico acontecimento. O clima de conspiração e de guerra atiça a curiosidade e aumenta progressivamente o suspense, continuamente amenizado pela leveza e simplicidades das personagens. A procura pelos 7 demoníacos guerreiros pela filha fugitiva do rei surge como premissa óbvia. Sem nenhum acontecimento que nos surpreenda genuinamente, somos conquistados pelo desenvolvimento progressivo de uma premissa que, apesar de básica, começa desde logo a fomentar a dúvida numa teia cada vez mais complexa, quer de integrantes, quer de mistérios em torno do próprio universo da obra. Embarcamos então numa aventura medieval, circundada por um ambiente descontraído e de exímios momentos de pura diversão e gargalhadas suprimidas. A produção conquista desde logo pelos pequenos grandes momentos de puro deleite e relaxamento notórios. A evolução do enredo prometia surpresas e mistérios, no entanto a desenvoltura progrediu sem nunca transpor a linha do demasiado complicado, ou a exigência de uma atenção superior àquela que o espectador estava disposto a oferecer. Contudo, a reunião dos guerreiros mágicos veio acompanhada por sucessivos momentos de maior tensão e injustiça, alimentados com mais mistérios e assassinatos. A premissa simples e linear é assim ofuscada pelos novos caminhos narrativos que a inclusão de novas personagens proporcionou. A construção do enredo assume um desenvolvimento lento e gradativo, que por sua vez é algo que define o gênero. A cada 3/4 episódios, novas personagens entravam na história, alongando sucessivamente a teia mais ou menos complexa de acontecimentos. Temos assim uma primeira parte concentrada no desenvolvimento e exposição das personagens, individualmente e em grupo. Bombardeados com informações de extrema relevância sem aviso prévio, é-nos exigida uma atenção crescente pela qual não estamos habituados. A necessidade de mudança do autor é assim sentida nos pequenos pormenores, continuamente acrescentados e valorizados no decorrer da animação. Visualmente mais carregado de batalhas sanguinárias, é-nos facultada uma construção carregada de elementos longe dos imaginados. Originalidade ou aleatoriedade. As respostas assumem mais uma vez uma forte divergência. No entanto, a certeza que no final o caminho sinuoso do autor nos levou a um final de suster a respiração, enaltece e apazigua as dúvidas e censuras mais furtivas. Ambiente. O designer irreverente das personagens aliado a um jogo de cores e padrões fortes, cativam desde logo a nossa atenção. O ditado primeiro estranha-se, entranha-se e ajusta-se de forma exata nesta produção. Para quem acompanha ou alguma vez acompanhou Fairy Tail, as semelhanças visuais são inegáveis.
As curvas exageradas das personagens femininas, o fanservice associado às mesmas, o design refrescante mas simultaneamente forte das personagens, com traços demarcados e peculiares, não deixa dúvidas quanto à classificação e público-alvo de Nanatsu no Taizai. No entanto, nada é exagerado nem desadequado, tanto nas personagens como no ambiente em si, em que divertidas cenas e adequam-se perfeitamente e as cenas de humor estão relativamente bem colocadas. Não estávamos errados, portanto, quando caracterizamos Nanatsu no Taizai como um típico shounen. Os cenários progressivos e interligados, o ambiente simples, mas simultaneamente bem ornamentado, e todos os pormenores e coreografias bélicas progressivamente bem desenvolvidas, remontam-nos, sem margem para dúvidas, a obras como Naruto e Bleach. A excelência da animação, aliada aos efeitos produzidos a quando as grandes demonstrações de poder elevaram desde o início as expectativas de uma forma global. Felizmente a evolução e fluidez da animação não só se perpetuaram como ainda progrediram. Um possível aumento de orçamento face à crescente popularidade da produção poderá ser apontada como principal causa. A violência das batalhas francamente mais sanguinárias não foram poupadas pela produção. Apostando no rigor e transparência das cenas, somos surpreendidos por um ambiente polido e sem a típica censura associada a cenas acusadas de ferir susceptibilidades. Quanto à banda sonora de Nanatsu no Taizai, nada foge aos típicos shounen, com uma equipa de seiyuu de luxo, sons extremamente bem colocados e uma banda sonora que só aumenta o frenesi com composições a variar entre o medieval e melodias eletrônicas. A receita para o sucesso parece estar completa. Afinal, existe melhor pronúncio para o êxito que a grande Kimonogatari a interpretar o primeiro opening. Nanatsu no Taizai. Juízo final. A familiar sensação de surpresa narrativa, seguida de uma espetacular batalha ou clímax emocional, culminando numa pequena revelação, que aguça ainda mais a nossa curiosidade em relação ao enredo, transportam-nos para o proclamado puro shounen. Nada de novo neste ponto, contudo, terá a originalidade de Nanatsu no Taizai sido suficiente para colocá-la no pódio? A descrença incrementada na leveza dos primeiros episódios, manteve-se estanque até aos episódios finais. A classificação não mudou muito, tendo o parecer final determinado se tratar apenas de uma obra francamente acima da média, sem contudo, ser considerada um ex-libris do gênero. Se procura um bom shounen, sem grandes expectativas ou complexidade exacerbada, com um enredo e personagens envolvidos numa promessa silenciosa de um bom momento de relaxamento e diversão, então esta é sem dúvida uma obra a constar nos vossos repertórios com a certeza que vão adorar. Se porventura apreciam enredos complexos, de carga dramática e detentoras da capacidade de arrebatar e fazer a diferença na imensidão de grandes obras, talvez não seja a melhor decisão, sendo uma produção a ser adiada para dias mais cansativos ou não.